Fala pessoal, eu sou o Sileninho no canal SilegaDev e esse é mais um vídeo da nossa playlist sobre Git e GitHub. E bom, e antes de mais nada eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa playlist com aquele amigo seu que está precisando e muito aprender sobre versionamento de código e Git. Bom, no último vídeo a gente aprendeu como criar, fazer o merge e deletar novas branches. Aprendemos sobre o comando merge, o comando checkout e o comando branch em si. E o que é um pull request, para hoje a gente botar a mão na massa e fazer o nosso primeiro pull request. E eu também deixei para vocês o desafio que eu espero muito que vocês tenham realizado. Bom, e com o conhecimento que a gente adquiriu até hoje na playlist, a gente já consegue trabalhar em um repositório sozinho e fazer todo o versionamento de aplicação sozinho. E com os conhecimentos desse vídeo, você conseguirá trabalhar em equipe e fazer o versionamento de um projeto com várias pessoas. Bom, e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro pull request na prática. Bom, e como fazer o merge no GitHub, né? Já que a gente quer fazer o nosso merge. Para fazer o merge, que é mesclar duas branches ou mais no GitHub, você precisa fazer as famosas solicitações de pull, que nada mais do que as nossas pull requests, os nossos PRs. Ou comandos git diretamente, que a gente aprendeu no último vídeo. O processo envolve comparar as alterações entre dois branches ou mais, né? Se não houver conflitos, unificá-las em uma única branch, geralmente a branch main, que é a nossa branch de produção. Então, qual que é a lógica do pull request? Com mais pessoas, já que a gente já entendeu esse conceito. Bom, tá aqui você, tranquilo aqui, desenvolvendo no projeto da equipe, onde você tá com a branch main, que é a branch da equipe, e você criou a sua nova feature aqui. Vamos supor que a sua responsabilidade é criar uma nova feature, que vai ser uma nova feature de, sei lá, favoritação pelo usuário de alguns itens que vocês têm no banco. Então vocês vão desenvolver essa feature, vocês não, né? Você vai desenvolver essa feature, vai criar nova branch, vai fazer os commits e vai fazer o seu famoso push para o GitHub dessa branch. Lembrando que você está com a branch main, que é a branch principal, você criou uma nova branch aqui, que é a branch de feature, que nem a gente aprendeu no último vídeo, e fez os seus commits lá desenvolvendo a sua feature. Feito isso, você vai fazer o push para o GitHub, você vai subir para o GitHub, fazer o famoso push. E o GitHub, antes do seu push, só vai ter a main branch, que vai ser a branch principal. E o que acontece? Depois que você subiu, você vai ter subido a sua branch feature, né? E no GitHub, no repositório do GitHub, vai ter duas branches agora. Vai ter a sua branch main, que é a branch principal, e a sua branch feature, e a nossa branch short de live, que a gente aprendeu o que é no último vídeo. Ela vai estar aqui com seus commits bonitinho. Lá, você fez seus 4 commits lá. E a partir daí, você vai fazer o famoso pull request, que vai ser a solicitação. Lembra que o pull request não é o merge em si, é simplesmente a solicitação para misturar as duas branches. Então você fez o seu famoso PR aqui, ó. Você vai abrir lá o PR no GitHub, que a gente vai aprender a fazer hoje na mão na massa. E geralmente sempre tem alguém superior na equipe para fazer o code review. O que é o code review? É fazer a revisão do código para aceitar o seu PR para fazer o merge. Então o seu dev senior aqui da equipe vai lá, vai visualizar o seu PR, vai ver as alterações que você fez na sua feature nova que você está implementando e vai resolver se vai implementar ela ou não. Então, se ele aceitar depois do code review o seu PR, já que é uma solicitação, aí sim vai ser efetuado o nosso merge, nosso famoso queridíssimo merge. Feito isso, você aceitou o pull request, né? Você não, dev senior, vai misturar as duas branches aqui e logo em seguida vai apagar essa branch aqui. Então essa branch não existe mais. Então você misturou aqui a branch, então vai estar com os commits aqui da sua implementação na branch main depois que você fez o merge. Deixa eu até apagar aqui, ó, vou selecionar a borrachinha
Vou apagar aqui para ficar nítido. E vou deixar aqui os seus commits, né? Já que você misturou e apagou a branch feature, já que ela é uma branch de curta duração. Agora, se eu implementar dele, o que acontece? A branch main dele está desatualizada, porque você subiu a sua branch feature para o GitHub, fez o PR, depois fez o merge. Seu dev senior acertou o PR e deletou a branch feature que você tinha criado. Aí o que acontece? O seu amigo vai ter que dar o famoso pull que a gente já aprendeu. Ele vai dar o pull para simplesmente atualizar a main branch dele, o repositório dele. Aí o que acontece? Ele só está com a branch main nesse momento. Ele atualizou, então vai vir com todas as alterações. Atualizado, ele vai criar a feature dele, então ele vai desenvolver a feature dele abrindo uma nova branch. Então ele criou a nova branch aqui. A gente já aprendeu como cria. Ele vai commitar nelas. Feito os commits aqui, ó. Deixa eu até trazer aqui que tá até bugando aqui, ó. Finge que aqui é a branch feature. Ele vai fazer os commits dele, que é a implementação que ele vai fazer. Vai dar o push pro GitHub e vai abrir o PR, que vai ser o mesmo processo que você fez, abrir o PR. O seu dev senior vai fazer o code review e vai aceitar ou não. Vamos fingir que ele recusou o seu PR. Por quê? Porque alguma coisa você não fez direito. Então ele vai recusar. Então seu amigo vai ter que ir lá, continuar a implementar de novo o que ele tinha que ter feito, né? A feature que ele devia ter desenvolvido, fazer direito, aí sim fazer o push pro seu dev senior ou alguém que está fazendo code review, aceitar o PR e misturar a branch que ele tinha subido aqui, ó. Deixa eu até desenhar a branch que ele tinha subido aqui com 6 commits, né? E ter feito o pull request e depois ter feito o merge. Então ele vai ter implementado aqui mais a implementação dele aqui na branch main da equipe. Feito isso, ter feito tudo bonitinho. Então é essa lógica que funciona para você trabalhar em colaboração com versionamento de código no GitHub utilizando o Git. Bom, então bora botar a mão na massa. Bom, partindo agora para nossa prática, a gente vai vir aqui e a gente tem que ver de onde a gente parou. Então a gente vai utilizar o nosso famoso git log -- online para visualizar a listagem dos nossos commits. Dando enter aqui, a gente já sabe que a gente parou na feature de pesquisa, que foi onde a gente incluiu aqui o nosso input de pesquisa, né, na nossa página lista dados. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai implementar uma nova funcionalidade que vai ser de deletar algum dado que está na listagem dos dados aqui no banco de dados. Então a gente vai desenvolver um botão para deletar os dados que a gente listou lá atrás, supostamente listamos, né? Fazendo simplesmente o exemplo. Então o que a gente precisa fazer? A gente não vai commitar direto na branch main, como eu disse. Então a gente vai criar uma nova branch, né? Deixa eu limpar aqui para ficar bonito. Vamos criar uma nova branch, então git checkout. Utilizando a dica que eu passei do último vídeo, né? Pra gente utilizar o git checkout para já criar uma nova branch. Então git checkout -b. Passando o nome da branch que a gente quer, então feature. Que vai ser pra gente adicionar uma nova feature. Passando uma barrinha aqui, uma feature, qual feature? Deletar produtos. Então deletar produtos não, né? Deletar dados. Que pode ser produto, pode ser qualquer tipo de dado. Então eu vou criar o nome dessa branch aqui. Feito isso, a gente pode listar aqui as nossas branches com o git branch. Então ele vai mostrar aqui que a gente está na feature / deletar dados, que é a branch que eu acabei de criar. E a gente também tem a nossa branch main, que é a nossa famosa branch principal, que é a branch de produção. O que a gente vai fazer? Como a gente já está dentro aqui, a gente vai vir aqui e vai desenvolver a nossa implementação. Então a gente vai criar aqui o nosso botão deletar dado. E vai ser o botão que vai deletar os dados pra gente. A gente já criou esse botão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa commit, né? A gente já desenvolveu a nossa implementação, a nossa feature.
supostamente, né? Ele mostra aqui pra gente, como sempre, que tá modificado o arquivo. A gente pode simplesmente vir aqui, dar um git status, ver que a gente não adicionou ainda e a gente vê que ele está modificado. Então a gente vai dar o nosso famoso git add ponto para adicionar os arquivos que a gente quer comitar. Agora a gente pode dar outro git status e ver a diferença que ele dá. E ele também dá até uma dica aqui, ó, se você não quiser adicionar adicionar o arquivo que você escolheu para comitar, você pode usar esse comandinho aqui que ele dá como dica para desselecionar ele, para adicionar, né, para você não comitar ele. Então você adicionou, e se você quiser usar esse comandinho aqui para desselecionar ele, desadicionar, você pode. Então, se você prestar atenção, o próprio Git te dá as dicas de como utilizá-lo. Bom, aqui agora a gente vai fazer o nosso commit, então git commit -n feature deletar dados. E agora a gente pode até listar pra gente aqui, ó, git log. Vou nem escrever, ó, só apertar pra cima, dá enter, ele mostra pra gente que a gente tem a nossa feature ali comitada. E ele mostra que ela não está no GitHub ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai listar aqui, ó. Vamos listar nossas branches. Vai ficar fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai subir essa branch aqui pro GitHub. E se a gente der o nosso git push aqui, ó, ele vai mostrar um erro. Por quê? Esse erro se dá pelo fato de a gente nunca ter subido uma nova branch para o GitHub. Então a primeira vez que a gente for subir uma branch, toda vez que a gente for fazer isso, a gente precisa usar esse comandinho aqui, ó, que ele sempre vai dar pra gente. Então fica fácil, ó, é só copiar e colar. A gente precisa usar o git push -set -upstream origin feature deletar dados. Então toda vez que a gente quiser subir uma nova branch para o GitHub, a gente simplesmente usa esse comandinho aqui, ó. Deu enter. Vai demorar um pouquinho e ele subiu uma nova branch lá no GitHub. Ele até mostra pra gente aqui, ó, new branch. Então o que a gente fez? A gente criou uma nova branch, ele vai criar, a gente comitou nela e a gente deu o push para subir ela direto pro GitHub. Então vamos abrir lá o GitHub e fazer o nosso famoso pull request. Abrindo aqui meu GitHub, no repositório aprenda Git, ele já mostra que a gente tem uma feature / deletar dados, que é a nova branch nova, adicionado recentemente há 26 segundos atrás. E ele já mostra aqui pra gente comparar e fazer o pull request. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar main branch e a gente tem uma branch nova aqui, que é a nossa branch feature deletar dados que ele mostrou pra gente. Então a gente pode vir aqui, ó, vamos voltar e vamos fazer o nosso pull request. Cadê, ó? Vou voltar. Que ele mesmo já tá o botãozinho pra gente aqui fazer, ó. A gente tem uma nova branch aqui, ó. E ele dá aqui pra gente fazer a comparação e o pull request. Então a gente só vai clicar aqui. Clicado aqui, ó, ele vai criar o pull request pra gente. A gente vai adicionar um título pro nosso pull request e a gente pode adicionar uma descrição aqui, ó. Qual que é a descrição? Desenvolvimento da feature deletar dados da listagem de dados. Para quem for fazer o nosso code review, entender diretamente o que a gente desenvolveu da listagem dos dados. Aqui a gente já pode criar nosso pull request. Olha lá, ele até mostra o que a gente desenvolveu aqui, ó, para você ver como utilizar Git é tão tranquilo e tão ótimo. Ele até mostra o que a gente adicionou aqui. Então a gente vai criar o nosso pull request, que é a nossa solicitação. Então ele vai vir aqui na aba de pull requests do nosso repositório e vai mostrar que a gente abriu um novo pull request aqui, que ele está aberto. Aí ele mostra aqui, ó, no conflicts com base branch. Então não tem nenhum conflito. Por quê? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é conflito e a gente vai entender também como fazer resolução de conflitos. Por quê? Quando você abre um merge, você percebe que você pode ter conflito de código, onde você pode fazer alterações em algumas linhas. Então, quando você altera linhas que já foram modificadas,
Isso acaba criando um conflito. Então no próximo vídeo eu vou explicar melhor como funciona e como resolver. Então aqui você pode até adicionar um comentário aqui, ó. Criei a feature que precisava, sei lá, que precisava. E vai dar enter, vai criar o seu comentário aqui. E o seu dev senior, ou alguém que está lá vendo, visualizando lá, aqui ó, ele vai estar na conversa. Se ele quiser responder você, ele pode. E ele vai vir aqui verificar, fazer todo o code review do que foi mudado e vai dar um merge. Ele vai dar o merge, ele pode mandar aqui confirme merge. E ele confirmou o merge e acabou fundindo os códigos, onde aqui a gente teve um pull request aberto e agora a gente pode deletar a nossa main que a gente tinha abrido, ó. Pull request feito com sucesso e merge concluído. Agora a gente pode deletar, fechar a nossa branch que a gente tinha criado anteriormente e subido aqui para o GitHub. Então a gente vai clicar aqui em delete branch. Feito isso, a gente deletou a nossa branch. Se a gente voltar aqui no nosso repositório tranquilo aqui, ó, no code, a gente vê que a gente fez um merge. Ele fez aqui merge pull request from desse legadev que fui eu que fiz com a branch que a gente tinha criado, que é a feature barra deletar dados. E o que foi feito? A gente misturou com a implementação do botão deletar dado, que é a implementação que a gente desenvolveu. Então ele até mostra todas as linhas de código que a gente desenvolveu. Então é esse o seu primeiro PR, o seu famoso pull request. Agora o que a gente pode fazer? Simplesmente fazer o nosso merge que a gente aprendeu no último vídeo. Então a gente vai vir aqui, git branch, vai visualizar que a gente ainda está na feature deletar dados. A gente vai vir aqui na branch que a gente quer, então git checkout main. Agora a gente só usa o git pull, porque ele até dá a dica pra gente aqui, ó. Use git pull para atualizar sua local branch. Então se a gente simplesmente der o git pull, a gente não precisa nem fazer o merge, porque o merge já foi dado lá no GitHub. A gente só precisa atualizar a nossa branch local. Dando enter no git pull, ele fez toda a listagem aqui que a gente fez, toda a implementação que a gente mergiu lá no GitHub, que for mergeado. E se a gente der um git branch aqui, a gente pode simplesmente deletar a nossa feature deletar dados. Então git branch menos d maiúsculo feature barra deletar dados. Feito isso, a gente deletou essa branch e é só continuar a vida. Então foi esse o jeito que a gente aprendeu de fazer o nosso famoso pull request. Então o seu desafio vai ser fazer uma implementação com uma nova branch, subir para o GitHub e fazer o PR lá que a gente fez, aceitar o PR, fazer o merge e deletar a branch criada. Aí o que acontece? Você vai ter que voltar lá no seu Git local e voltar na branch main, né, que foi a que a gente fez o merge, dar o git pull e deletar a branch que você tinha criado localmente. Então é esse o seu desafio. Eu também recomendo você compartilhar essa playlist para você fazer em dupla, onde o seu amigo vai fazer o pull request lá, vai mergear na main branch e você vai fazer o mesmo processo que a gente já entendeu nesse vídeo. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você ficou com alguma dúvida deixa nos comentários e compartilha muito essa playlist com aquele amigo seu que está precisando aprender sobre Git. É isso e tamo junto, é nóis!